Em se detectando a molécula do LDL ali na placa aterosclerótica, é óbvio que todos os cientistas foram atrás de, então, vamos abaixar o LDL e aí nós vamos encontrar resultados positivos. E realmente, quando lança aí a primeira estatina, em 1987, ela faz exatamente isso. Alguns estudos mostraram que com a queda do LDL houve uma redução, não foi tão grande. Depois eu posso comentar que realmente houve aí uma confusão estatística durante todos esses anos, mas enfim, uma coisa a gente não pode negar. Ao baixar ou ao usar a estatina, alguns pacientes vão experimentar uma redução do risco cardiovascular. Mas depois de muito se estudar, viu-se que são pelos efeitos pleiotrópicos da estatina. Então, o que é um efeito pleiotrópico? É o efeito que o Ronald já disse. A estatina tem poder anti-inflamatório. Quando ela bloqueia ali a hidroximetilglutaril coenzima A redutase, o grande problema é que ela bloqueia, gente, essa via do mevalonato muito proximalmente. Então, o que é bloquear muito proximalmente? Tinha muita coisa que era produzida para baixo e vai ser tudo bloqueado. Uma desses bloqueios, como o Ronald falou, é da coenzima A. E a gente vai falar da coenzima A. Outro grande bloqueio são das selênio, que são as selênio-proteinases. A glutationa redutase, a tioxina redutase, todas essas são selênio-proteinases. O que é uma selênio-proteinase? É uma enzima com altíssima função antioxidante. Então, vocês entendam o paradoxo da estatina. Além de estar bloqueando o colesterol, e como o Ronald falou, como é que ele é fundamental na esteroidogênese, como é que esse colesterol sendo bloqueado vai forçar com que o corpo funcione de uma forma diferente, ele ainda bloqueia as nossas enzimas antioxidantes. Mas eu não falei que é a LDL oxidada que é o problema? Então, gente, isso tudo caminha muito junto. Quando a gente fala de disfunção endotelial, estresse oxidativo, inflamação e disfunção mitocondrial, eu poderia falar que isso é o quarteto básico da formação da placa aterosclerótica. E o mais interessante é que isso acontece de uma forma contínua e interrelacionada. Hoje, inclusive, Ronald, os estudos até chamam de oxy-inflammation. Nós não sabemos quem vem primeiro em alguns momentos, o estresse oxidativo ou a inflamação. E a mitocôndria é igual o Ronald falou, gente, a mitocôndria é simplesmente responsável pela nossa formação de ATP, né? É lá que vai acontecer toda a fosforilação oxidativa. Então, é na mitocôndria também aonde se produz uma grande quantidade de radical livre. 2% do oxigênio que nós respiramos e que vai ser necessário na fosforilação oxidativa, 2% vai gerar espécie reativa de oxigênio, que são os radicais livres. E o grande problema, Ronald, é que o DNA da mitocôndria, e você sabe muito bem disso, e eu queria muito que os colegas também cada vez se aperfeiçoassem mais nesse conhecimento, ele tem uma perspectiva de lesão e de não recuperação muito maior do que as nossas células. Então, uma vez uma mitocôndria lesada em seu DNA, é uma mitocôndria com uma disfunção que a gente poderia dizer que é muito difícil de se recuperar. Então, se a base do processo aterosclerótico é esse quarteto, a gente começa a tentar entender o que a cardiosuplementação pode fazer em cada um desses aspectos. E aí que a coisa fica muito linda de se ver. No início, e realmente a base de toda essa discussão, que é a cardiologia metabólica, ela surge aí com o Dr. Stephen Sinatra, e onde ele coloca isso que eu estou tentando falar. Olha, na verdade, nós estamos diante de doenças que elas têm uma origem fisiopatológica. E que nessa origem existem disfunções ali, que são, na maioria das vezes, de suplementos, de organelas, de mitocôndrias, de enzimas antioxidantes e por aí vai. E nada mais prudente que a gente dê a esse organismo essa necessidade, ao invés de ir lá diminuir o colesterol, que é base para uma série de coisas produtivas e positivas. E aí ele lança o Quarteto Sinatra. Muito no início de toda essa função do Quarteto Sinatra, a gente usava para insuficiência cardíaca. Né? É óbvio, o cardiomiócito é talvez o local que mais tem a mitocôndria.
tá? O cardiomiócito tem muito mais mitocôndria, em torno de 2.000 mitocôndrias, e a célula muscular somática, em torno de 300. Então, nosso cardiomiócito precisa muito de uma função mitocondrial adequada. E o quarteto Sinatra, que são esses 4 componentes que você falou, nada mais são do que substâncias que vão ajudar muito, mas muito mesmo, na formação do ATP dentro da mitocôndria. Então, vamos começar pela melhor, né? Que eu sou encantada com a coenzima Q10. Se eu pudesse falar que eu sou fã de um desses 4, só pudesse escolher um, eu escolheria a coenzima Q10. A coenzima Q10 o nosso corpo produz. E é tão milimétrica essa produção que muitos cientistas e bioquímicos comparam a produção da coenzima como a fabricação de um Boeing 767. Eu não entendo nada de Boeing 767, eu tento entender de coenzima Q10, mas realmente ela tem todo um anel, toda uma cauda extremamente dificultosa de se produzir. E o nosso corpo produz. Mas a estatina bloqueia aquela via e, diante do uso da estatina, eu não vou produzir coenzima Q10. A coenzima Q10 é um potentíssimo antioxidante e hoje, Ronald, é considerado um geroprotetor. O que é hoje uma substância geroprotetora? É uma substância que, com comprovação científica, tem efeito no envelhecimento celular. E aí a gente poderia falar de telômeros e viajar mais aqui, mas nós vamos ficar mais ou menos presos para não viajar muito. Mas, enfim, a metformina, o resveratrol, nós temos outros geroprotetores já estudados, já definidos, mas a coenzima é colocada como geroprotetor. E ela vai ser simplesmente onde acontece o transporte de elétrons durante a fosforilação oxidativa. Então, é importantíssimo que eu ajude a minha célula a ter uma função mitocondrial adequada, e para isso, na grande maioria das vezes, eu vou ter que suplementar a coenzima Q10. Muitas dessas vezes, não só em uso de estatina, até porque, pelo que eu estou falando, o nosso processo de envelhecimento, ele vai sempre, via de regra, vir associado a um estresse oxidativo e uma disfunção mitocondrial. A gente sabe que idosos, quando são biopsiados músculos, a gente vê que existe muito menos mitocôndria. Então, todos nós que estamos aí nesse processo depois dos 30, porque né, a gente aqui nas nossas conversas, né, Rod, a gente sabe que a gente começa a decair a nossa produção depois dos 30 anos. A gente vai necessitar de uma suplementação, obviamente individualizada, porque as doses dependem muito de cada objetivo. Nós hoje estamos falando dessa suplementação em prevenção cardiovascular. Mas, gente, a coenzima Q10 é uma querida na fibromialgia, é uma querida na fadiga crônica, né, Ronald? No processo de emagrecimento. E nós poderíamos falar das funções dela aqui, que seriam inúmeras. A coenzima Q10 tem muito trabalho científico publicado, mas são inúmeros. E com muito desfecho, não só em ciência cardíaca, mas reduzindo o estresse oxidativo, reduzindo provas inflamatórias, melhorando disfunção diastólica. E aí eu entro na derribose. A derribose é um açúcar, né? Nós todos temos alta capacidade de produzir derribose. Para ser muito sincera, essa deficiência, ela existe até que pouco. Mas quando uma célula está lesada ou quando o meu corpo está disfuncionante, eu vou perder a capacidade de produzir esse açúcar a contento. E a derribose é o quê? É simplesmente a molécula elo na formação do ATP. Então, nós temos a adenosina, o fosfato e a derribose. Então, sem derribose não tem ATP, sem ATP não tem energia, sem energia eu não tenho cardiomiócito, eu não tenho nada. E os estudos que associam coenzima com derribose deixam muito claro o benefício para o paciente. E eu vou falar uma coisa hoje para os colegas médicos, que eu acho que talvez isso seja uma novidade. Vocês médicos pegam muito ecocardiograma. É um exame simples, factível, todo mundo pede, né? E é um exame muito interessante, o ecodopplercardiograma. Qualquer médico clínico pede esse exame. E vocês pegam muito comumente escrito lá, relaxamento diastólico anormal. Ou alteração diastólica grau 1. E ninguém faz nada com isso, porque ninguém nem sabe o que é isso. Quando você pede um eco, você quer ver a contratilidade. Tá ok? Você fala, não, tá tudo bem, dona Tereza, vai para cá, a senhora tá boa.
O problema é que o Dr. Stephen Sinatra estudou bem esse relaxamento diastólico anormal e ele vê que ele é a base do caminho para a insuficiência cardíaca. E os números de insuficiência cardíaca são alarmantes. Hoje, mais de 20% da população caminha para uma insuficiência cardíaca. E a gente consegue entender que a base, ou o grau inicial ali que eu consigo pegar no consultório, seria esse relaxamento. E eu queria contar para vocês por que isso acontece. Porque até então, pensava-se que na cardiologia o relaxamento não gastava energia. Você deve ter aprendido isso na faculdade, eu aprendi também. A sístole gasta energia, a diástole só relaxa, não gasta. E hoje a gente sabe que o grande consumo energético do cardiomiócito é na diástole. E aí é que entra o problema. Se as mitocôndrias que eu tenho, e que são inúmeras do meu cardiomiócito, não estão funcionando adequadamente, o primeiro sinal que eu posso ver no meu consultório do dia a dia, nessas mulheres, 40 anos, um pouco acima do peso, você pode ver que o eco tem lá relaxamento diastólico anormal. E a maioria das vezes a gente não sabe o que fazer. E a partir de hoje nós vamos saber. Porque a partir de hoje nós sabemos que isso é um sinal indireto e subjetivo de disfunção diastólica e que eu tenho um lindo quarteto para usar que vai atuar diretamente na mitocôndria. O trio se completa com a L-carnitina. Eu acho que não é novidade para ninguém. A L-carnitina vai fazer oxidação, ela vai participar ali naquele ciclo de Krebs, favorecendo a fosforilação da gordura, do ácido graxo. E uma novidade que talvez a gente esquece, mas 60% da energia que o meu coração utiliza para funcionar vem de gordura, não vem do açúcar. Então eu preciso estar beta-oxidando gordura, né, Ronald? E por isso a L-carnitina tem muito impacto científico quando a gente quer oferecer a esse relaxamento, a esse coração, uma função melhor. E a gente fecha com magnésio, que talvez seria o quê? O meu segundo ídolo, porque eu sou muito louca com magnésio, gente. Eu uso magnésio em quase todo paciente meu, porque o magnésio, ele tem mais de 300 funções no corpo. E existe aí, às vezes, a gente que lida muito com isso, né, Ronald? A gente vê alguém falando assim, eu não sei o que esse povo tanto suplementa magnésio, não tem tanta necessidade. Gente, o nosso solo é um solo pobre em magnésio. O magnésio, ele é uma coisa muito relacionada a solos vulcânicos. Então, realmente é uma realidade brasileira a deficiência de magnésio. Vocês, colegas médicos, podem me falar assim, Cibele, mas eu doso magnésio. E eu nunca vejo essa deficiência. Então, pare de dosar. A dosagem sérica do magnésio não tem valor algum. O magnésio sérico só se presta para a gente dosar para ver intoxicações ou deficiências graves em pacientes internados. No dia a dia de um paciente saudável, só teria valor se eu dosasse o magnésio intraeritrocitário. E é muito difícil fazer essa dosagem, sabe, Ronald? E por causa de toda essa deficiência na dieta do magnésio e pelos benefícios inúmeros, porque nós vamos falar aqui agora de benefícios cardiovasculares, mas o magnésio tem efeito neurorelaxante, ele tem efeito muscular, ele tem efeito na fibromialgia. O magnésio é simplesmente útil num monte de coisa. Por isso que vocês médicos na suplementação vão se deparar com vários tipos de magnésio, né? Taurato, treonato, dimalato, glicina. E é muito bom que cada vez mais a gente se aperfeiçoe em conhecer esses tipos, porque as indicações serão diferentes. Mas os estudos são bem claros na função do magnésio reduzindo a arritmia cardíaca e reduzindo pressão arterial. Então, eu dei aí 4 oportunidades de suplemento que a gente pode estar oferecendo ao paciente que E suplemento, Ronald, eu só queria finalizar para eu te passar aí uma bola. Suplemento é uma coisa muito interessante. Hoje, na verdade, há 30 anos, o Dr. Stephen Felici, ele muda um pouco essa classificação de suplemento. Porque até então, suplemento é o quê? É você utilizar algo no qual você tem deficiência. Então, nós estamos conversando aqui e eu quero começar a mudar um pouco essa nomenclatura. Obviamente, não eu, Cibele, uma simples mineira e brasileira, mas baseada no Dr. Stephen Felici, que fala o quê? Isso é um nutracêutico.
O que é o nutracêutico? O nutracêutico é uma dessas substâncias, e na verdade todas essas que nós conversamos até então, que você vai usar mesmo na ausência de deficiência. Então, não precisa ter deficiência, mas porque você sabe, por comprovação, não só fisiológica como estatística, que essa substância tem um efeito otimizador em sua saúde. Então, estamos falando de 4 nutracêuticos aí importantíssimos para a prevenção cardiovascular.